Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Vamos lá. Nosso Senhor é o nosso advogado e medianeiro de redenção junto de Deus Pai. É através dele que devemos orar com toda a igreja triunfante e militante. É através dele que temos acesso junto da Suprema Majestade, não devendo nunca apresentar-nos na sua presença, senão sustentados e revestidos de seus méritos, como Jacó, que se cobriu com peles de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaque. Então, queridos irmãos, aqui nós temos a nossa mãe, também como a nossa medianeira, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado medianeiro diante do nosso Pai, o Altíssimo, nosso Pai Celestial. Ele que, sendo Filho unigênito, olha o nosso coração e eleva ao Pai todas nossas súplicas e necessidades, olha para o céu, assim como ele esteve aqui com seus discípulos. Em suas orações, ele elevava os seus olhos para o céu, numa comunicação única de um Deus vivo que está sempre junto do Pai, assim como o Pai está junto do Filho. Então somos sustentados e revestidos por este mérito de nosso Senhor Jesus Cristo para podermos chegar a esta bênção do nosso Pai Celestial. Porque Jesus, revestido de seus méritos, de sua paixão, eleva os seus olhos diante do Pai e diante dele mesmo, pois o Pai está nele, com toda a suprema majestade de um Deus que sabe ser o advogado de seus filhos, de seus escolhidos, e o medianeiro diante de sua redenção junto a Deus Pai. Assim como nossa Mãe Maria Santíssima, como nossa Mãe, intercede por nós, é a nossa medianeira diante de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora aqui à leitura de uma das passagens mais bonitas do Evangelho, que são as bem-aventuranças de nosso Senhor. Evangelho do capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo,
disserem todo mal contra vós por minha causa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui nós temos as promessas de Deus para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que querem seguir os caminhos retos do Senhor sem estarem em conluio com a mentira deste mundo, porque este mundo prega a mentira, este mundo censura a verdade. Então aqueles que estão do lado da mentira não querem ouvir a verdade de Deus, não querem seguir as suas promessas. É aquele que não segue, que não quer, que não espera em Jesus Cristo, não está dentro destas promessas. Aquele que se recusa a olhar para o caminho da verdade, que é o próprio Jesus Cristo, que nos ensina como chegar até Ele, carregando a nossa própria cruz, para a gente participar destas bem-aventuranças. E aqui mostra Jesus que todos aqueles que se humilham, que têm humildade de espírito, está já certo como estar no reino dos céus. Todos aqueles que procuram a sua vida inteira se manter firme nestas promessas, vai completar a corrida da fé, da perseverança, como diz São Paulo em suas cartas. Então nós temos que estar preparados até para sermos caluniados, perseguidos pela justiça que nós clamamos a Deus, porque através de toda essa perseguição está muito próxima a nossa libertação, como o próprio Cristo prometeu em seu Evangelho, que tudo isso, quando passar, todas essas tremendas tribulações que todo cristão deve passar, mas nos mantendo misericordiosos, nos mantendo limpos de coração, nos mantendo chorando, mas acreditando no consolo que nosso Senhor nos dá a todos aqueles que sofrem, que choram, a todos aqueles que são mansos, que realmente vão herdar a terra, porque não fazem nenhum tipo de ligação a atos de violência, a atos de maldade mesmo e de injustiça, usando da sua força contra a lei de Deus, de matar pessoas inocentes. Mas nós temos que entender que muitas vezes vem a justiça divina para cima daqueles que não querem seguir a verdade de Deus, que não querem caminhar nos mandamentos de Deus. Todo aquele que está no caminho errado do maligno não tem a humildade, não suporta o sofrimento e o choro, porque também não recorre à consolação de Deus. Não tem a mansidão, não herdará a terra, porque tem um modo de tratar os seus irmãos com maldade mesmo, com má fé, com injustiça. Então esses não têm fome de justiça, mas os inocentes, aqueles que realmente são honestos, que realmente levam uma vida seguindo na caminhada com Jesus, estes sim herdarão o reino dos céus, porque querem se manter limpos de coração, ou seja, libertos de seus pecados. Sabem que são pecadores, mas recorrem a Deus e recorrem aos seus esforços dentro da graça do Senhor para se manterem nela, Porque nosso Deus nos dá a graça, mas a gente tem que, por nossos esforços, carregarmos a nossa cruz do nosso dia a dia até o fim dessa caminhada pela fé. Então podemos nos alegrar e nos exultar, porque grande será o nosso galardão nos céus. Temos que confiar na herança de Deus, que Jesus promete através dele, de sua redenção, de sua paixão, para chegarmos à casa do Pai. Então aqui está
mostrando nessa meditação o dom medianeiro de advogado medianeiro que nosso Senhor Jesus Cristo recebeu do Pai Celestial, para sempre estar conosco até a caminhada para o reino eterno junto ao Pai Celestial. E vamos aqui à leitura do livro do Catecismo da Igreja Católica, números 1708 e 1709. Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Esta adoção filial o transforma, propiciando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Ela torna-o capaz de agir corretamente e de praticar o bem. Então aqui mostra que são felizes aqueles que se tornam filhos de Deus pelo batismo e sabem viver bem o sacramento do batismo no seu dia a dia da sua vida, se importando sim em estar reconciliado com Deus através dos outros sacramentos da igreja, além do próprio batismo, se fortalecendo cada vez mais nessa esperança, porque nós, pela adoção filial, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos então completar a nossa caminhada procurando sempre seguir o exemplo de Cristo. E assim nós podemos caminhar corretamente nesta vida para nós praticarmos o bem na caridade cristã. E assim nosso Senhor, por seus méritos de sua paixão, nos livra de Satanás, o grande inimigo de nossas almas, e também nos livra dos pecados, das tentações do pecado. Ele nos merece, então, nos reveste da nova roupa, revestida pelo Espírito Santo, que é as vestes da santidade, da santificação de nossas almas. E a sua graça sempre restaura-nos de todo o pecado que deteriora qualquer alma que vive nele e não se arrepende, e que se mantém muitas vezes numa vida de maldade, numa vida pagã, sem a graça de Deus. Então, vamos perseverar na nossa fé, nos mantendo nas graças que o Senhor nos dá todos os dias na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada, meus queridos irmãos.